Vamos lá? Vamos ver aqui. Eduardo falando em todes com Flavinho, o cara das pesquisas. Vamos lá. Vamos começar, então, com pessoas que a gente achou que estavam mortas. Vamos começar com Silas Malacaia e Eduardo Bolsonaro. Ninguém mais fala do Eduardo Bolsonaro. Pensei né? que era Carlos Maltes. O Carlos Maltes também voltou à Terra, né? Voltou à Terra. O Carlos Maltes que vive no mundo da Lua, né? Então ele voltou um pouquinho, conseguiu escrever um negocinho ali no Twitter, mas já de novo não morreu, voltou, está no mundo da Lua, não está. Eu queria começar com o Silas Malacaia. Eu preciso achar aqui, porque é uma matéria muito importante. Muito importante. Ele, né, que também, Silas Malafaia, você vai nas trends errado, vai falar de Eduardo Bolsonaro, 24 de fevereiro de 2026. Não vai engajar, cara. Não vai engajar. Você tem que mudar o seu discurso. Você está muito PT antigo nas redes sociais. Não tem trend nenhum com o Eduardo. Parece coisa do ano passado, Helder, essa notícia. Silas Malafaia diz que Eduardo abre a boca para falar asneira. E Paulo Figueiredo... Não pode saber. Não pode ser, cara. Isso é o dia da marmota, mano. 3 personagens que estão mortos, que não existem. Ô, velho, quantas vezes a gente fez esse vídeo aqui na Galãs Feias? Muitas, cara. Muitas. É verdade. Eu acho que eu fiz uns 8. Silas Malafaia diz que Eduardo abre a boca para falar asneira e o Paulo Figueiredo retruca. E aí depois ele vai retrucar o Paulo Figueiredo. Aí o Paulo Figueiredo vai falar de novo. Aí o Alan dos Santos vai falar alguma coisa. Aí o Lacombe... Ah, não, o Lacombe não existe. O Lacombe não quer mais saber desse rolê aí. Não quer. Ao responder sobre a pressão em torno de Michele e Nicolas para apoio a Flávio, Malafaia afirmou que o Eduardo tem que respeitar a hora e o espaço de cada um. Briga de filhos tem afastado aliados e forçado o discurso de união. União de todes, hein? União de todes. Poucas horas após Eduardo Bolsonaro alfinetar aliados com um pretenso discurso de pacificação nas redes sociais, Silas Malacaia, guru de Jair Bolsonaro, despejou sua fúria sobre o deputado Kassab, que, segundo ele, fala asneira. A ira do pastor midiático foi rebatida por Paulo Figueiredo, neto do ditador João Batista Figueiredo e fiel escudeiro do filho 01 do ex-presidente. Em pé de guerra com a madrasta Michele Bolsonaro e Nicolas Ferreira, Eduardo foi às redes nesta segunda-feira pedir união em torno da pré-candidatura do irmão Flávio B., criticando barganhas e interesses secundários corriqueiros da política. O Eduardo, vamos ver ele falando aqui, precisa de união. Eduardo Bolsonaro, quem te viu, quem te vê, quem te conhece, não te compra, tá bom, Eduardo Bolsonaro? Eu nem lembrava da sua existência, da sua patética e pífia existência, né, nesse mundo. Como diria o doutor Osmar de Oliveira, Helder, deixa para lá. Vamos lá. O Brasil precisa de união. Eu acho que ninguém discorda disso. Existem 2 projetos muito bem postos. Caralho, o cabelo tá feio, hein, bicho? O do Lula, projetos muito bem postos. Esses fiapos, cabelo de boneca, né, bicho? Tipo do Veloso. Cabelinho de kiwi aí, só se for. Cabelo de boneca. Tá feio demais. Vai raspar, mano. Com essa cara cadavérica. Às vezes fica num shape ali de Jason Statham, fica até melhor, mano. É verdade, cara. Também acho. Mas aí parece que tá doente, né? Isso não muda, né? Doente ele tá, né? Drogas, não sei. A própria esposa dele disse que ele não tá bem, não, mano. Disse que ele vai de Olavo logo. Tá bom, vai. Sim. Tô colocando palavras na boca da Heloísa aqui, mas ela falou que ele realmente não tá bem. E resolveu alastrar que ele não tava bem quando ele tava offline, pra não dar treta dentro de casa, né? Aí deixa eu falar rapidinho que meu marido tá fudido mesmo aqui, que ele tá offline. E agora eu vou explanar pro mundo que ele tá mesmo fudido. Quem não percebeu, mano, que esse nóia tá completamente delulu das ideias faz anos já. Cada vez pior. Agora não tem retórica, não tem argumento, não tem a bala de prata que eles acharam que ele tinha, né? Eles tinham, e agora tá nessa. O do Lula, com a censura, com a perseguição política, a intimidação a internautas e jornalistas. E do outro lado, o Flávio, que trabalha pela anistia, pela soltura dos presos políticos e por liberdade de expressão. Tendo isso em mente, eu acho que é muito claro para nós que a prioridade é trabalhar, apoiar, da maneira que for. Às vezes com um pequeno perfil na internet, se for grande, melhor ainda. Mas apoiar o Flávio Bolsonaro. Se o Flávio Bolsonaro não for eleito, o Brasil vai seguir nessa página sombria,
um sistema será consolidado, mais pessoas vão sair do Brasil. E, porventura, quem não puder sair... O velho da van não saiu. E está cada dia abrindo mais loja. Né? Você pegar um exemplo aí da extrema-direita que falou que ia sair do Brasil, decidiu não sair, porque viu que o Brasil está muito melhor, né? Inflação baixa, quase pleno emprego, PIB crescendo, respeitabilidade no mundo inteiro. Varejista sair do Brasil? Como que o cara vai sair do Brasil? Como é que ele vai implantar vai para onde? Toda uma logística em outro país, assim, do nada? Vou fechar minhas 60 lojas aqui no Brasil, vou fechar, vou para os Estados Unidos para competir com a Quick Mart. Não vai fazer isso. Eles nunca... Target. Não vão fazer. Não vão. Não vão. Vai ser esmagado pela mão do autoritarismo. É por isso que eu peço a vocês união, senso de responsabilidade. Não é momento de barganhar ou de colocar a dinheiro. Ele se coloca como o problema dele, que ele se acha, né? Ele tem uma síndrome de perseguição forte, né? Ele, o pai dele também, né? Sempre teve assim essa síndrome de perseguição, como se ele balizasse o Brasil inteiro, porque ele cometeu crimes diversos, né? Ele está foragido nos Estados Unidos e ele coloca o problema dele como um problema geral da nação. Tá todo mundo, não é que todo mundo cometeu o crime. Quem cometeu o crime está preso no 8 de janeiro, Eduardo. Tá, essas pessoas cometeram crimes, está muito bem testemunhado, tem provas, tem imagens, tem tudo. Agora, se você quer se colocar como o paladino da liberdade de expressão, isso aí a gente não vai acreditar. É que nem seu irmão agora no Todes, defendendo o Vini Júnior, defendendo o cientista, defendendo a universidade, não cola, cara. Essa sua conversinha, a gente está te mostrando aqui porque você é um personagem importante para esse canal. Mas ninguém... Você vê Globo News falando de Eduardo hoje em dia, CNN, Globo, nada, não existe. Eduardo Bolsonaro já era. Quem fala do Eduardo Bolsonaro é galãs feios e timeline. E às vezes a Jovem Pan. É isso. Sobrou isso para você. Galãs feios, Eduardo Bolsonaro. Galãs feios. Esse jornalzinho, mequetrefe. Interesses outros, secundários, talvez corriqueiros da política, mas que não condizem com o interesse dos brasileiros. Posso contar com você? Pode? Espero que sim. Opa. Pode ter certeza. Eu estou fazendo a minha parte. Faz a pergunta e já responde. Deixa o povo responder, Eduardo. Talvez ninguém queira contar, ninguém queira estar do seu lado. Eduardo é basicamente um leproso hoje em dia, né? Ninguém quer estar do lado do Eduardo. Parte. E daqui de fora, ajudando como eu puder. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E se porventura você discordar de mim, eu não sou o dono da verdade. Pode escrever aqui embaixo, que eu vou olhar e, na medida do possível, até responder alguns comentários. Um abraço. Fiquem com Deus. Tá com tempo, hein? Tá com tempo, hein? Para responder comentário no Twitter, cara. Isso aí é muito 2012, 2010, hein, Helder? Ele falou um abraço a todos vocês. Eu ouvi isso. Um pouquinho mais para trás. Um abraço a todos vocês. Todos! Ele falou! Todos vocês! Pois é, tá complicado. Ele falou um abraço. Agora o governo Lula podia não ter taxado 1000 itens, né, gente? Eu tô vendo as notícias aqui. Tô recebendo o carinho da torcida nas redes sociais. Vamos, gente! Vamos pingando aí enquanto a gente vai seguindo aqui, meus caros, minhas caras. A todos vocês! O que tá acontecendo? Eles acusaram a esquerda durante anos de usar a linguagem neutra. Eu nunca nem vi ninguém usando linguagem neutra em nenhum canto. As pessoas, inclusive, quando me conhecem e descobrem que eu sou de esquerda, falam: nossa, que estranho, você não fala todes, você não tem o cabelo raspado na lateral, pintado de azul. Não falo todes, e se cara. tivesse, Eu nunca vi ninguém problema, falar, né? Todes. Eles estão falando todes. Ele falou todes. E falou. O Flávio escreveu todes. Se esse daí Fernando, foi uma falha do Eduardo, obrigado, beleza, mas que ele falou. 14, aqui, gente. Um abraço a todos. Minha parte. E daqui de fora, ajudando como eu puder. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Tá muito woke, cara. Tá muito agenda woke, o Eduardo Bolsonaro. Que isso, velho? Vocês viram, né? Vamos mostrar aqui. Às vezes tem gente que não viu essa postagem do Flávio Bolsonaro aqui, ó. Tá todo mundo querendo vencer a discussão, mas o que precisamos é ganhar a eleição. Gostaria de contar com todas, todos, todes e todex. Todex. Parece mentira. Parece.
Cara, você pensou isso há um mês, uma semana, há um dia atrás? Que ia ter um dia dava para imaginar que ele ia começar a enveredar por esse caminho por conta dos posts da polilaminina, do Vini Júnior, né? Aí a gente imaginou que ele ia dar uma virada. Mas sabe por quê dessa virada aí? Mano, é legal que o Danilo Gentili manda ele tomar no cu, né? O Gentili tá bravo. Sem poucas ideias. Mas sabe por quê? Ele também não é tão burro assim. É burro, mas não é tão burro, tá? Porque tem aqui um vídeo do Thomas Trauman na Globo News com Andréa Sadi falando, né, sobre a disputa do eleitorado nem-nem. O eleitorado nem-nem bate aí na casa dos 30%, como eu disse. Quem é o eleitorado nem-nem? É o Eric? Não é o eleitorado neném, né? O eleitorado nem de esquerda, nem de direita. Só que, na verdade, é de centro-direita, no fim das contas. Que é sempre assim, né? É o cara que, não, Lula não dá mais, mas esse Bolsonaro também não dá. Aí ele pensa, pô, se aparecer um candidato mais ou menos da direita, eu vou lá e voto. Se não aparecer, eu não vou sair para votar no Lula também. Vou anular. Na maioria das vezes é assim, que acontece com o eleitorado neném. Como você disse aí, o eleitorado neném, que é o eleitorado que cai menos no Dog Wilson. Vamos ver aqui essa análise, que é o eleitorado em disputa. Talvez por isso que o Flávio Bolsonaro dá esses passos rumo à centro-direita, acenando para pautas como o combate ao racismo, apoio à ciência. Inclusive, ontem, a cientista, né, da polilaminina foi no Roda Viva, deu uma declaração ali que é polêmica, né? Já deixa algumas dúvidas também sobre essa situação aí. Obrigado, Emerson. E agora ele está usando o termo todes. Vamos ver aqui essa análise para entender o porquê que Flávio Bolsonaro agora tenta parecer moderado, diferente de seu pai, que ganhou exatamente por não ser moderado. Então, aqui, bem, o que é essa história? Vamos lá, essa é uma eleição que, em si, ela indica que ela será polarizada, e aí a questão toda é entender quem é que não gosta do Flávio Bolsonaro, não gosta do Lula. O que essas pessoas querem? Tá? Eu fui atrás de uma pesquisa ainda inédita. Olha, cara, esse plano da Globo News para o jornalismo muito cinematográfico, velho. Olha, eu nunca vi esse tipo de plano. Kleber Mendonça. O Thomas Trauman na chamada embaixo, no fundo. O Thomas, que inclusive mandou o livro dele aqui, mandar um abraço, que a gente fez resenha, inclusive, no nosso site. Faltam R$4, gente. Não sei. Kleber Mendonça, cinegrafista da Globo News, ó. E aí a questão toda é entender quem é que não gosta do Flávio, Bolsonaro não gosta do Lula. Thomas Trauman não tá nem quebrando a quarta parede, ó. Uma pesquisa ainda inédita que a Quest fez em outubro do ano passado. R$4, gente! E ela fez uma série de perguntas para as pessoas que estão nessa fase, as pessoas que se dizem independentes, não querem nenhum nem outro. E o que é interessante que, bem, primeiro que elas são contraditórias, assim, ou seja, tem coisas que você fala, elas querem taxar ricos, ou seja, uma tese tipicamente da esquerda, e tipicamente o Lula vai defender, mas ao mesmo tempo elas defendem redução da maioridade penal, uma tese da direita. Elas são contra cotas, mas elas são a favor elas acham que, sei lá, que são a favor do feminismo, então, assim, de direitos das mulheres. Essa contradição que é tipicamente da sociedade brasileira, e especialmente típica numa situação de nós estamos falando de um público diverso, não é um público que já tem um clube, né? Não é um clube que é Fla ou Flu, é um clube que está ali no meio e fica olhando, nesse sentido eu apoio a esquerda, e nesse sentido eu apoio... O Fla ou Lu, você quer dizer Flávio ou Lu? O Fla ou Lu. Entendi. Isso é boa. Eu deixei registrado lá, porque depois ele faz outros jornais, ele usa e não dá o crédito, que eu mando para ele por... A Globo tem um humor de tiozão, né, cara? Que maluquice. Cara, o pior é que eu preciso comprar um notebook. Eu me fudi nesse negócio aí de reajuste, viu? Eu vou pagar uma bala. Mas vamos lá, gente. Inclusive, marcas. Bom dia. Lives com 100 pessoas. Se quiser parcerias, estamos juntos. Lá no, eu ia te mandar por zap, mas eu achei melhor deixar patentear. Achei melhor patentear. Ainda bem, boa. Mas o que eu acho que é interessante... Quando eles começam a distribuir, ou seja, a distribuir essas opiniões todas, falam assim, quem é mais Lula gosta mais desse tipo de opinião? X, as 27 perguntas. Quem gosta mais de Bolsonaro gosta mais dessas opiniões? Eles fizeram um espectro. E o que é interessante esse independente, ele está mais à centro-direita. E eu acho que essa é a principal solução dessa saída. Então,
o que isso indica? Para o caso do Flávio Bolsonaro, ele vai ter que sair do extremismo e ter que ir um pouquinho mais ao centro, senão isso ele não tem como andar, ele não tem como vencer, e também indica que o governo Lula vai ter que andar um pouco mais para o centro, bem mais ao centro do que o Flávio, para conseguir falar com esse público. O governo Lula tem que andar mais para o centro, ele chega na direita. Na extrema-direita. Aí é complicado, hein? É complicado. Mas, Helder, eu acho que passou do ponto, porque a linguagem neutra, cara, é uma das principais armas ali que a extrema-direita tem para acusar a esquerda, né? E para o Todd, você lembra do Boulos, né? Do hino do Boulos, cara. Então, isso pega muito, assim, né? É uma arma que eles têm ali, como o comunismo, como o banheiro unissex, como a ideologia de gênero. Então, ele ultrapassou um limite ali que é só você ler os comentários. A galera não gostou. Ninguém gostou, né, da extrema-direita. O que é isso, cara? Agenda woke agora, tudo que a gente combate, você está agora assinando embaixo. Então, eu acho que ele se conectou de uma maneira muito errada, se comunicou de uma maneira muito errada, Helder. Assim, a gente vai ver agora nas próximas pesquisas, não sei se isso também vai fazer um grande barulho, né? Mas... E quem do Todes vai comprar a ideia de Flávio Bolsonaro? Tem que ser muito idiota. Claro que tem muita gente idiota no país, mas, assim, vai comprar a ideia de que ele é a favor da ciência, que ele é antirracista, que ele é do Todes? Não dá, né? Aí é uma excrescência você imaginar que alguém vai mudar o seu voto sendo de um espectro ali de esquerda, vai votar no Flávio, cara. Eu não acho que ele não falou para ninguém, cara. Eu acho que ele só se queimou nessa aí. Pode ser, porque a gente precisa ver também como que é o impacto disso daí fora das redes sociais, né? Dentro das redes sociais é uma coisa, fora das redes sociais é outra. Tem gente que nem vai ficar sabendo dessa história do Todes aí. Agora, esse tipo de tentativa de aceno para centro-direita é o escopo do programa dele para tentar ser mais atraente fora da bolha bolsonarista, o que ele vai tentar até o fim. Porque se ele rouba votos do eleitor nem, aí ele se aproxima do Lula e pode até chegar num segundo turno com muita força. E como a gente está falando de voto plebiscito... O Emerson mandou aqui pra gente, né? Emerson, aliás, agradecer você pela sua generosidade. Não é defender o governo, mas estou verificando a lista. Isso é importante, tá? Das alíquotas e só as placas-mães entraram. Mas isso vai encarecer a cadeia, tá? A NCM da placa-mãe como é que é? 84733041 e ela só entrou na roda 12,6%. Nem as placas-mães de vídeo, nem as placas de vídeo foram. Isso é bom. Isso é bom. O governo, gente, assim, também não estou defendendo o governo. Eu acho um absurdo fazer isso em ano eleitoral, tá? Eu não entendi o que o Haddad quer com isso. Mas o governo precisa de uma série de medidas protecionistas. Isso é uma coisa para fazer em meio de mandato, gente. Não em ano eleitoral. Ainda mais pela linha que o governo vem adotando, né? Deixa eu tirar aqui o lixão. Os caras da extrema-direita, eles são besta, né? Agora é o momento deles brilharem e eles não conseguem fazer uma crítica com consistência, né? A gente entrando pra cá me xingando, né? É uma coisa meio tonta. Vocês acham que eu sou a favor disso, gente? Claro que não. Acho que o Haddad... Ou assim, gente, vamos ser bem sinceros, sem pessoalizar no Haddad, eu acho que o Haddad, a pessoa da Haddad, ele deve ser contra até a medida, mas é técnico da Fazenda. E aí os caras tomam decisão desse jeito, gente. Vamos lá. Publicitário. R$4, então, gente, tem que tomar cuidado para não atrair contra o Lula todo o voto antipetista, porque esse voto nem muitas vezes é um voto antipetista também. Então o grande risco do Lula não é ter de partida uma quantidade relevante de votos que ele vai ter. O grande risco do Lula é não conseguir combater o voto antipetista. Eu até vi a entrevista do José Dirceu e ele falou que tirar o Alckmin da vice-presidência... Que é uma coisa que eu conversei com o Reinaldo Azevedo, tá? Não pode trair o Alckmin, tá, gente?
Não pode trair o Alckmin. Bom dia, Delone. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, gente. Vamos lá para a gente poder seguir. É arriscado, porque isso poderia levar o Lula à derrota. Uhum. Você viu como o Alckmin foi recebido na Fiesp ontem? Cara, sob aplausos, assim, né? Todo mundo aplaudindo. Aí o hater vai dizer, não, mas é porque eles estão reconhecendo o trabalho do Alckmin. Tudo bem, o trabalho do Alckmin tem que ser reconhecido. Mas é um trabalho que está dentro do quê? De um governo. Qual governo? Governo Lula. Então também é um reconhecimento ao governo Lula, mesmo que eles não queiram assumir isso. Indiretamente, não deixa de ser. O Lula acabou de ir na Coreia do Sul, vai trazer investimentos para cá, arranjou um novo namorado, que é o presidente da Coreia do Sul. Macron, para você, já era, entendeu? Já era para você. O cara tá se derretendo pelo Lula lá. Tem aí, né, ainda a possibilidade dos juros baixarem nos próximos 2 meses, o dólar está caindo, tem ainda frutos para colher até a eleição, mas a eleição é uma eleição bem perigosa mesmo, porque o bolsonarismo perdeu um pouco de tração, mas é uma força que atrai o antipetismo, e o antipetismo ele não opera de forma racional na maioria das vezes. É aquele memezinho, aquela historinha que eu fiz aqui ontem. Ai, esse Lula não dá mais, então eu vou votar nesse Flávio, talvez ele seja melhor que o pai dele. A gente vai lá, assume a presidência, é um idiota, incapaz, igual o próprio pai. O Luciano Huck pode pensar mais uma vez que o Flávio pode ressignificar a política, né? Eu acho que é a cara do Luciano Obrigado, Huck William. O Flávio Bolsonaro. Obrigado, Carla. Não, esse aí eu conheço, a gente boa, não é Obrigado, igual o pai. Carla. Vai ter muita gente caindo nesse tem, conto do Vigário. Tem, claro que tem. Claro que tem. Mas tá forçado, né? Pra gente que está acompanhando a política diariamente há tanto tempo, soa forçado. Se forçar mais, caga. De novo, porque já cagou uma vez, desmaiou durante um debate. Sim. O problema é que ele tem esqueletos no armário. Você lembra muito bem desse print aqui, ó. Ele falava que ia processar quem compartilhasse foto dele com um coronel acusado de pedofilia. Tudo isso daí vai ser explorado durante a eleição, Sim. mais a questão de rachadinha, mais todos os crimes inerentes à família dele. É o grande teto de vidro dos candidatos de direita. Acho que nenhum teria um teto de vidro tão frágil quanto o Flávio Bolsonaro. Ele sempre voou em teto baixo, né? Ali para não ser perseguido, para não ser encontrado, né? A gente sempre falou aqui, desde o começo do canal, que a pessoa mais infeliz da família Bolsonaro é o Flávio Bolsonaro, que não gostaria que o pai chegasse à presidência, que os holofotes não reverberarem ali na família toda, né, Bolsonaro, né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!